Fala povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre criação de filhos. Hoje nós vamos falar sobre como que às vezes coisas pequenas, maltratadas pelos pais, mal conduzidas, podem acabar virando algo grande, significativo, de verdade. Então você não pode perder. Mas antes, faz aquela coisaiada toda do YouTube aí, dá like, compartilha para ajudar a ficar cada vez mais legal. Se você chegou aqui, esse é o primeiro vídeo que você vê, a gente tem uma playlist sobre isso. Entra aí no canal, procura a playlist sobre parenting, você vai ver todos os outros vídeos dessa série até agora, que está muito legal e vai ficar cada vez melhor. Então vamos lá, todos nós já vimos crianças muito mal educadas, que fazem coisas inacreditáveis na frente dos pais, na frente das pessoas, que não obedece qualquer tipo de comando. E muitas vezes os pais são diferentes, alguns pais são bem tranquilos, omissos, totalmente em paz com o que está acontecendo, alheios ao que está acontecendo, mas também a gente vê pais enérgicos, desesperados, que gritam, que querem bater a todo momento, e na verdade a gente vê que muitas vezes nada disso resolve. Fazendo um parênteses aqui, muita gente está pedindo vídeos sobre a palmada, sobre correção, se é certo, se não é certo, como fazer, como não fazer. Esse vídeo vai sair, tá bom? Então se inscreve aí e continua acompanhando para você não perder ele. Mas por que será que isso acontece? A gente vê todos os perfis de pais e os filhos continuam mal educados e tudo mais. É bem provável que algumas coisas que essa criança mal educada faz começaram bem pequenos, começaram como coisas pequenas lá no princípio da infância, e os pais acabaram não tendo habilidade para lidar com isso e corrigir da maneira certa e no momento certo. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui dessas coisas que são aparentemente pequenas, mas que fazem uma diferença enorme e que, se não tratadas, podem virar algo horrível. Olha, e um detalhe que é bom ficar marcado aí, não só para esse vídeo, mas para todos os outros. Sempre que eu der um exemplo sobre os meus filhos, não quer dizer que eu estou dizendo que eu sou perfeito ou que meus filhos são perfeitos, tá bom? Não sou perfeito, meus filhos não são perfeitos, mas algumas coisas a gente conseguiu avançar aqui em casa exatamente porque eu busquei ter uma atitude correta diante deles, tá bom? Fica o registro aí. Então vamos aos exemplos. O primeiro exemplo que eu queria trazer aqui é a birra. A birra é algo que começa pequeno, que começa devagarzinho, e à medida que a criança vai vendo que ele tem plateia, que isso afeta os pais, que os pais aceitam tranquilamente, ele continua fazendo e aumentando cada vez mais. Para quem nos conhece aqui em casa, sabe que aqui em casa os nossos filhos não fazem birra. Por quê? Porque eles foram ensinados desde cedo que é um comportamento inaceitável. Eles podem se expressar, dar a opinião deles, dizer o que acham, mas a birra é além do aceitável. Aqui a gente conversa e eu tomo a decisão, minha esposa toma a decisão sobre o que vai ser e o que não vai ser, e não tem choro, não tem pirraça, tá bom? Então é assim que você tem que fazer na sua casa também. O segundo exemplo que eu quero te falar é que você não pode deixar o seu filho te responder da maneira que ele quiser. Ele tem que te reportar com respeito e educação em 100% das vezes. Eu vejo por aí direto meninos, meninas que respondem aos pais: o quê? O que você está dizendo? Não, eu não vou fazer o que você está mandando. De qualquer jeito, parece que a mãe ou o pai é um coleguinha, é alguém que ele está brigando, na verdade. Isso é inaceitável, você precisa cortar isso pela raiz, você precisa cortar isso desde o início. Desde a primeira pequena resposta, você precisa dizer: não, não é assim que funciona, não é assim que você fala comigo, e dar um castigo, tirar algo que ele gosta, e não afrouxar, porque imagina se ele faz isso hoje com você, imagina com 18 anos, imagina com 16, na adolescência em geral. O que ele não vai acabar fazendo com você, já que ainda pequeno já te responde da maneira que quer. Outra coisa que é pequena, começa pequena e não pode aumentar: caras e bocas. Às vezes você dá um comando pro seu filho, você fala alguma coisa e o filho faz caras e bocas, tipo, demonstrando que não concorda, demonstrando desprezo, demonstrando algum tipo de sentimento negativo. Você não pode, não deve aceitar isso. Vou te contar um caso para vocês. Essa semana que passou, a minha filha fez isso com a minha esposa. A gente estava no quarto conversando sobre o que ia fazer e a minha esposa resolveu chamar a minha filha para que ela se arrumasse para aquele compromisso que a gente tinha.
E assim que a minha esposa chamou, ela chegou no quarto com uma cara de deboche e cruzando os braços assim. Que foi, mãe? Apenas 5 anos que ela tem, tá, gente? Não é adolescente, não. 5 anos de idade. E eu olhei aquilo e falei, volta, sua mãe vai te chamar de novo e você vai respondê-la da maneira correta e sem caras e bocas. Ela ficou assustada, mas voltou. No que ela voltou, ela fez de novo, com desprezo, com deboche, eu mandei ela voltar novamente. E aí ela veio, uma cara de assustada, mais dócil, mais obediente. A minha esposa falou o que ela tinha que fazer e ela foi pro quarto triste por causa dessa situação. E eu fui atrás e falei com ela assim, olha, qual o problema que você tá para ter essa cara de deboche? Qual o seu problema para estar com essa cara de bravinho? Aqui em casa, aqui nós não vivemos dessa maneira. Então, se você tá com algum problema, me fala que não há um problema de criança que eu não consiga resolver. Pode me falar seu problema que eu vou conseguir resolver. Qual que é o seu problema? E na hora ela ficou sem graça, ela não sabia o que me falar e disse, não papai, não tô com problema nenhum não, desculpa que eu fiz a cara assim. Então, se a gente aceita esse tipo de comportamento, com 16 anos vai bater porta na nossa cara. Vai se trancar no quarto, ficar horas e horas e não querer dar satisfação. Não aceite caras e bocas na sua casa, tá bom? Outra pequena coisa que você não deve aceitar, quando você chama o seu filho e ele não atende, e ele não vai até você. Isso é inaceitável. É necessário que sempre que você precisar dele, sempre que você quiser pedir algo para ele e o chame, ele atenda prontamente. Então, quando você chamar e isso não acontecer, você precisa brigar com ele. Falar, olha, a próxima vez que eu te chamar é para você vir na hora. Não quero que demore, porque eu estou te chamando e se eu estou te chamando é para você vir na hora, tá bom? Você precisa ser firme com o seu filho, porque senão ele que vai acabar sendo firme com você. Outra coisa que começa pequeno, quando você manda o seu filho fazer algo e ele não faz. Talvez o seu problema é comunicação. Então você volta a alguns vídeos, a gente já falou sobre comunicação aqui, e é exatamente isso que você ouviu. Quando você manda o seu filho fazer alguma coisa, ele tem que fazer. Porque na sua casa deve ser você mandando e ele obedecendo. À medida que ele vai ganhando maturidade, você vai construindo uma relação um pouco mais flexível com o seu filho. Mas, via de regra, são os pais quem mandam. E quando você manda, ele tem que obedecer. Sem discussão, sem caras e bocas, sem retrucar, simplesmente pega e faz o que você manda. Esse tópico talvez é um dos que os pais mais caem na negociação. Os filhos falam, depois, agora não, mas eu não concordo. Enfim, não negocie. Se é algo que você tem certeza que ele precisa fazer, se é um favor que você precisa, se é algo que você quer que ele faça, insista e ordene que ele faça. Se por acaso ele não fizer, tem que vir uma correção, tem que vir um castigo, algo que vai fazê-lo entender que ele não tem opção de não te obedecer. A gente vê direto, eu não sei você, mas eu vejo direto em shoppings, em clubes, qualquer lugar que eu vá, eu vejo que filhos não obedecem aos pais. Filhos não obedecem, o pai fala assim, não corre na minha frente, vem até aqui. E o menino dispara na frente como se o pai não tivesse falado nada. Eu sinto vergonha alheia disso. E você não fica assim, não? Eu fico completamente devastado de ver filhos que comandam a casa, que comandam os pais, como eu tenho visto por aí hoje. E isso é horrível. Não aceite isso na sua casa. Outra coisa que começa pequena e sempre dá problema e sempre cresce. Os filhos mexerem em coisas que não podem. Aqui em casa, nós nunca tiramos nenhum enfeite. Nem de vidro, nem de cristal, nem DVD da prateleira, nunca colocamos aqueles protetores de tomada, nunca fizemos nenhum tipo de sistema de guerra para proteger contra crianças que mexem em tudo. Sempre que nós fomos na casa de visitas, eles nunca tiraram nada e nunca foram apavorados com os nossos filhos tocando em tudo, quebrando, pegando coisas de valor e quase quebrando. Nós nunca tivemos esse problema. Sabe por quê? Porque desde o início eu percebi que isso era algo sério. Então, o meu filho ia com o dedo para tocar no DVD, nas coisas que ficam no móvel da sala, eu já
falava com ele, ei, não pode, não. E quando ele tocava mesmo assim, eu pegava a mãozinha dele, dava um tapinha de leve, mas que de certa forma doía, e ele olhava para mim, fazia aquela cara de drama, chorava, eu continuava olhando para ele com cara séria. Se ele fizesse de novo, eu dava outro tapinha, até que ele nunca mais mexeu. Parece, isso não tem jeito. Tem jeito sim, aconteceu aqui em casa. É simplesmente a forma como você lida nas primeiras vezes. Passou esse primeiro dia que meu filho fez isso, eu nunca mais tive que brigar com ele. O máximo que eu fazia era, ei, psst, oi. Ele já sabia que era isso e que ele não podia fazer. E mesmo assim nem precisei fazer isso muito, porque ele já estava acostumado a não mexer nas coisas que não pode. Hoje ele já tem 8 anos e ele sabe que não pode sair metendo a mão em coisas que não é dele, em coisas de cozinha, em utensílios, ferramentas que ele não sabe o que é e tudo mais. Então ele não fica a todo momento querendo pegar todas as coisas. O que ele quer pegar, ele pede para mim ou para a mãe dele, fala, posso brincar, posso ver isso, posso pegar isso. E é assim que funciona, porque desde o início foi ensinado assim. O último ponto que eu quero falar é sobre crianças que jogam coisas. Eu tenho total pavor e creio que é horrível para você e para a criança, aquelas crianças que jogam tudo. Pega um brinquedo, joga, pega uma tampinha de garrafa, joga. Tudo que está na mão delas, elas jogam. Né? Geralmente são crianças pequenas ali, 1, 2 e pouco anos, que acabam jogando tudo. Você precisa repreender os seus filhos para que eles não façam isso. Geralmente as crianças que crescem jogando tudo, elas não param, só vai piorando e elas vão acabar quebrando algo de valor e isso vai ser prejudicial para você e para ela. Além de ser falta de educação perante as outras pessoas, não é legal, você não deve permitir que seu filho faça isso também. Nós precisamos entender que tudo que as crianças fazem tem uma porção de desafio e de teste. Ela faz para ver a sua reação e, de acordo com a sua reação, ela entende se pode ou não pode continuar fazendo. Então ela faz algo prazeroso, porque ela quer o bem-estar dela, ela quer o que ela deseja, o que vai ser bom para ela. Crianças não pensam no bem-estar social, no coletivo. Elas pensam nelas, não porque elas sejam más, mas porque elas ainda não têm um entendimento dessas coisas para falar assim, olha, eu não vou perturbar, eu não vou fazer um mal para o meu coleguinha aqui, porque afinal de contas eu quero o bem social. Isso não acontece, mas repito, não por maldade, mas porque ela ainda não conseguiu desenvolver esse tipo de raciocínio. Então ela tem que aprender o que é certo e o que é errado através de instruções dos adultos que cuidam delas. E muitos pais caem nisso, cedendo às infinitas negociações e às chantagens emocionais. Muitas vezes eu vejo crianças negociando com os pais, fazendo aquelas birras mais dramáticas, mas você sabe que é simplesmente um show e os pais caem. Ah, não, tudo bem então, só mais 5 minutinhos. Ah, tá bom, pode fazer. Outro problema que eu vejo muito acontecendo é os pais sem coragem, sem impulso firme, sem segurança para assumir que estão no controle. E aí usam frases como ele é muito pequenininho para entender isso. Ou então, isso é coisa da idade, é por isso que ele está fazendo assim. Não, coisa errada é coisa errada, independente da idade. Se você não se manifesta quando aquela coisa aparece, é mais difícil você se manifestar contrário àquilo em qualquer outra fase da vida da criança. Talvez você fale assim, Rafael, mas eu sou aquele pai que você falou no início do vídeo, enérgico, que grito, que bato e faço um monte de coisa e nada adianta. Bom, na verdade, não é ser totalmente briguento, bater a todo momento, gritar a todo momento que vai fazer o seu filho fazer o que é certo. Não é isso. Não são métodos, e sim a sua atitude diante das coisas que ele faz. Você tem que ter a atitude correta, calma, serena e de quem está no comando. Tem que ser criado na sua casa um clima de obediência e hierarquia. Sim, hierarquia. Tá bom? No próximo vídeo eu vou falar os motivos pelos quais eu estou fazendo esse canal e você vai entender muito bem porque eu uso palavras como
Sim, você precisa mandar o seu filho fazer as coisas, você precisa ordenar o seu filho fazer as coisas, hierarquia. Essas palavras eu não estou usando sem pensar, tá bom? Essas palavras são boas e no próximo vídeo eu vou explicar isso, fica aí. Então voltando, sim pai e mãe, você está no controle e tem que ter atitudes de quem está no controle. Encara situações, assuma a responsabilidade e não deixe seu filho vivendo mais, fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Você precisa comandar e direcionar a sua casa, porque isso vai ser bom para os seus filhos. Não deixe que eles fiquem entregues às próprias vontades, tá bom? Porque senão a sua casa nunca vai estar em ordem e você vai chorar e vai chorar muito quando ele crescer e se tornar um adulto sem limites. Olha, essa série é do meu coração. Eu amo criação de filhos, estudei sobre isso muito tempo, com muitos livros, então assim, para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês fazendo isso, tá bom? E às vezes sobre esse assunto, um vídeo rápido desse, eu não falei do que você está pensando aí, do que você está passando, então faz o seguinte, me adiciona lá no Instagram, manda um direct para mim, olha, minha situação é essa, que eu vou te ajudar especificamente como resolver esse problema. O seu problema específico aí, eu vou te ajudar, vou te dar dicas para que você vença. Se tudo que eu falei aqui hoje o seu filho faz, não se desespera não. Tem como consertar. É só você fazer tudo que eu disse nesse vídeo e se você precisar de alguma ajuda adicional, me manda um direct lá no Instagram, tá bom? Então, fique aí, acompanhe essa série, compartilha para aquela pessoa que você está pensando aí agora, que você sabe que precisa ouvir isso aí, tá bom? Um abraço, até mais!